Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre as células como unidade da vida. Vamos lá? Então, para a gente seguir, antes da gente compreender do que consiste uma célula, vamos primeiro entender como é que foi a descoberta dessa pequena estrutura. As células só foram possíveis de serem descobertas graças ao desenvolvimento da microscopia, ou seja, graças ao estabelecimento de alguns instrumentos que permitiram aí o entendimento de partículas que seriam muito pequenas para serem visualizadas a olho nu. E aí, graças à existência dos microscópios, aos primeiros desenvolvimentos dessas estruturas, que a gente conseguiu uma visualização melhor do que seria cada uma delas. E assim, graças ao desenvolvimento dessa estrutura, graças ao desenvolvimento do microscópio, foi possível o estabelecimento da teoria celular, que a gente vai ver agora um pouquinho quais são os três sentidos, quais são os três vertentes dessa teoria celular, antes da gente entender a respeito dessa estrutura. Então, quando a gente fala da teoria celular, ela é constituída de alguns tópicos. E esses tópicos são 4, onde nós temos aí, primeiro, que todos os seres vivos eles são constituídos por célula, ou seja, todos os seres vivos eles vão ter níveis de organização. E o primeiro desses níveis ele vai ser constituído exatamente por essa estrutura minúscula. E sem ela, não tem como ser encaixado como um ser vivo. O segundo tópico é o que fala para a gente o seguinte: as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Ou seja, nossas primeiras atividades, todas as nossas funções vitais, tudo que a gente precisa, vai acontecer inicialmente nessas pequenas estruturas. E aí, é importante a gente entender também que novas células só vão se formar pela divisão de células pré-existentes através da divisão celular. Ou seja, o que quer dizer esse processo? Quando a gente fala isso, quer dizer que uma célula não vai simplesmente surgir magicamente. Uma célula ela não surge do nada. Uma célula só surge a partir do desenvolvimento de uma que já existe. Ou seja, ela vai começar a aumentar de volume e em um determinado momento ela vai sofrer o processo de divisão. E aí dessa divisão, uma célula vai dar origem a duas novas. E esse processo ele é um pouquinho mais complexo para o nosso entendimento agora, mas já dá de vocês irem entendendo aí basicamente que uma célula, como eu falei, não vai existir simplesmente do nada. E aí, o outro tópico, e o não menos importante, a respeito da teoria celular, é a gente entender que a célula é a menor unidade da vida. O que isso quer dizer? Que todos os seres vivos minimamente precisam ser constituídos por células. Por mais que alguns seres vivos, conforme a gente vai estudando, a gente veja que não tem sistema respiratório, não tem sistema digestório, não tem sistema nervoso, minimamente tem que ter células em sua constituição. Mas já que a gente está falando tanto sobre teoria celular, falando tanto sobre célula, vamos entender mais um pouquinho as características básicas de uma célula e como que a gente pode classificar uma célula quanto à sua quantidade e também quanto à sua constituição. Então, vamos lá. Então, para a gente continuar, a gente vê aí que essas células, essas unidades que eu venho comentando com vocês, como eu já falei, é a estrutura básica de todos os seres vivos. E todos os seres vivos, conforme a gente viu aí na teoria celular anteriormente, eles são formados por uma ou por mais células. E essa célula vai ser considerada a estrutura básica na vida. Além disso, quando a gente fala sobre essas células, como eu já comentei com vocês também no slide anterior, é importante que a gente entenda que é apenas nas células que vão ocorrer transformações químicas para a manutenção da vida, como, por exemplo, obtenção de energia, formação e a renovação de componentes do corpo e para a reprodução também. Ou seja, o que isso quer dizer? Que cada estrutura da célula, cada compartimento dela, vai ter uma função a ser desempenhada. Existe uma estrutura da célula que ela vai ser responsável pelo processo de digestão, outra estrutura que vai ser responsável pelo processo de respiração, pelo processo de divisão celular e assim por diante. Ela é extremamente organizada. Cada estrutura tem a sua função bem específica. E aí, para a gente continuar, a gente precisa entender que, apesar de sermos seres vivos,
apesar de sermos constituídos por células, a gente precisa compreender que o nosso corpo, ele é composto por diferentes tipos, ou seja, dependendo de qual é a função geral que essa célula tem que desempenhar, ela tem que obedecer a um certo formato. Se eu estou falando do neurônio, por exemplo, é uma célula especializada do sistema nervoso. Tem um certo formato, porque ele precisa obedecer a algumas funções. Já quando eu falo aí das nossas plaquetas, ou quando eu falo dos nossos músculos, do nosso esqueleto, vocês podem perceber aí nessa imagem que cada uma tem a sua própria forma, porque cada uma tem que ser adequada para a função que precisa executar. Então, elas vão ser classificadas também de acordo com a função que ela precisa desempenhar. E assim, no fim das contas, a gente pode entender que uma célula, ela se caracteriza por ser uma estrutura viva. Ou seja, se a célula é o mínimo para eu ser considerado um ser vivo, já quer dizer que ela só vai estar presente em seres vivos, como a gente viu na teoria celular. E isso, no fim das contas, quer dizer que ela é uma estrutura viva também, porque se ela não fosse viva, não teria como ela fazer parte da constituição de um ser vivo. E aí, para a gente continuar, vamos ver o seguinte, que nós temos vários tipos de seres vivos no ambiente. E, nitidamente, a gente vê que nem todos os seres vivos presentes no ambiente apresentam as mesmas características. Inclusive, alguns seres vivos a gente não consegue visualizar, de tão pequeno que eles são. Então, como vocês podem ver nessas imagens aí, ó, nem todos os seres vivos são iguais. Aí eu trouxe apenas 2 exemplos. Na primeira imagem, vocês observam 3 componentes juntos. Esses 3 componentes são protozoários, são seres minúsculos, a gente não enxerga a olho nu. E já no outro, nós temos aí a exemplificação de um gato, um animal doméstico, que ele é um ser vivo, assim como nós somos, assim como um cachorro e qualquer outro ser vivo que você pode encontrar aí na sua casa, incluindo as plantas. Então, começando pelo número de células, a gente pode classificar aí os seres vivos em 2 tipos. Nós vamos ter os seres vivos classificados como unicelulares e vamos ter também os seres vivos classificados como pluricelulares. Vamos entender agora um pouquinho do significado desses 2 sinônimos, dessas 2 palavras, unicelulares e pluricelulares. Então, como vocês podem ver aí, quando a gente fala unicelulares, que era o caso daquela primeira imagem aqui do slide anterior, nós estamos falando de seres formados por uma única célula. Ou seja, são organismos que só podem ser observados com auxílio de microscópios, já que uma célula é uma unidade muito pequena. E quando a gente fala de pluricelulares ou multicelulares, nós estamos falando dos indivíduos formados por 2 ou por mais células, como é o caso do corpo humano, que é composto de trilhões de células, e o caso desse gato apresentado também para vocês na imagem anterior. E aí, como é que eu posso lembrar o significado de cada um desses conceitos, de unicelular e de pluricelular? Isso é muito fácil. Quando eu falo unicelular, me lembra algo que é único. Quando você pensa assim, minha tia tem um filho único, eu sou um filho único. Você está falando de uma pessoa só, um único indivíduo. E quando você fala pluricelular, dá para a gente fazer a relação com a palavra plural lá do português. Quando a gente fala plural, nós estamos falando de algo que está em grande quantidade, mais de um. Então, unicelular, apenas uma célula, todos os seres vivos que têm apenas uma têm essa classificação, e todos os seres vivos que têm mais de uma, 2 ou mais, vão ser classificados aí como pluricelulares, podendo cada uma das suas células ter diferentes formatos, dependendo da função que tem que desempenhar. E aí, continuando, vamos ver um pouquinho sobre a estrutura celular. Quando a gente fala sobre a célula, a gente pode dizer também que ela é constituída por 3 partes básicas. Nós temos a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Só que essa informação nem sempre é a mais adequada para se referir a todos os tipos de células. Por quê? Aí na tela vocês podem ver que nós podemos ter 2 tipos. Nós podemos ter célula do tipo eucarionte,
e células do tipo procarionte. Essa célula eucarionte, percebam que ela tem um número de componentes muito maior do que uma célula procarionte, ou seja, ela é uma célula que ela é mais complexa. E já na célula procarionte, eu quase não tenho compartimentos, porque ela é uma célula mais simples. E o que isso quer dizer? Que quando eu falo de célula eucarionte, eu estou me referindo a todos os seres vivos classificados como animais ou como vegetais. Eles vão ter esse tipo de célula, porque são seres mais exigentes, digamos assim, e precisam de mais especialidades. E já quando a gente fala daquela outra célula, que é uma célula mais simples, que é a procarionte, nós estamos nos referindo apenas a um tipo de ser, que no caso aí são as bactérias. São indivíduos extremamente simples, que são seres vivos, mas que não têm tanta exigência assim, que por isso são classificados dentro de indivíduos que possuem célula do tipo procarionte. E as células que formam muitos dos seres vivos, no fim das contas, a gente pode dizer que vai ser classificado como uma célula eucarionte. Uma característica chave para diferenciar um tipo de célula da outra é vocês perceberem o seguinte, que na célula eucarionte eu vou encontrar um núcleo. Na célula procarionte, eu não encontro essa estrutura. E aqui a gente consegue observar a célula eucarionte animal e uma célula eucarionte vegetal. É claro que elas não são iguais, porque as plantas também têm necessidades que são bem específicas, diferente das necessidades dos animais. Por exemplo, os vegetais, eles constituem e fabricam o seu próprio alimento. Os animais já não realizam essa função. Por isso a gente também tem essa diferença aí. E continuando, a gente vai ver um pouquinho aí sobre a função desempenhada, né, das três partes principais de uma célula eucarionte. Uma célula eucarionte, ela possui a membrana plasmática. O que é isso? A membrana plasmática é o que envolve toda a célula e vai estar controlando a entrada e a saída de materiais, com o intuito de manter o equilíbrio adequado para o funcionamento da célula. O que isso quer dizer? A membrana celular é como se fosse um cercado, é como se fosse um muro ou a cerca de uma casa. Está ali protegendo. Você tendo aí uma cerca na sua casa ou um muro, por exemplo, só vai entrar quem tem autorização. Se entrar alguém que não faz parte da sua casa ou que não foi autorizado, certamente isso é uma invasão, que é justamente o que acontece quando entram aí micro-organismos ou substâncias estranhas no nosso corpo. Pode ser que tenha invadido a membrana plasmática, porque ela está justamente aí envolvendo e controlando quem pode entrar e quem pode sair. E aí, continuando, a gente observa aqui, o citoplasma já é a parte mais interior. O citoplasma ele vai ser um líquido viscoso que preenche toda a célula, onde vão estar inseridas organelas para realizar diferentes funções, ou seja, é a parte da célula onde eu vou encontrar os compartimentos, cada um com a sua função bem específica. E, além do citoplasma, como a gente observa aqui, a gente vai ter também aí o núcleo. E o núcleo, ele é a parte mais interna que a gente pode encontrar dentro da célula e que a gente só encontra em célula eucarionte. O núcleo, gente, ele vai ser responsável por armazenar o material genético. Ou seja, ele vai ser o responsável por ser como se fosse o cofre da célula. Ele vai guardar o que ela tem de mais precioso, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.